Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma linguagem secreta, a linguagem que está por trás de absolutamente tudo que a gente vê e ouve no mundo digital. É uma jornada para entender como o caos da informação do mundo real se transforma em pura e simples ordem digital. Já parou pra pensar nisso? É uma pergunta que parece simples, mas é bem maluca, né? Como é que a complexidade de uma foto, a emoção de uma música, tudo pode ser reduzido a uma sequência gigantesca de zeros e uns? Bom, vamos mergulhar a fundo nisso agora e descobrir. Para a gente entender essa história toda, a gente precisa começar do começo de tudo, da peça mais básica, da partícula fundamental de todo o universo digital. E aqui está ele, o bit. Pensa num simples interruptor de luz. Ligado ou desligado? Verdadeiro ou falso? Um ou zero? É só isso. E o mais incrível é que tudo, desde uma simples mensagem de texto até um filme em altíssima definição, é construído a partir de bilhões e bilhões desses pequenos interruptores. É literalmente o nosso átomo digital. A verdadeira mágica, claro, acontece quando a gente começa a agrupar esses átomos. Se a gente juntar 8 bits, formamos o que a gente chama de byte. E com esses 8 bits, sendo cada um ou 0, a gente consegue, olha só, 256 combinações diferentes. Isso já é poder mais do que suficiente para representar todo o alfabeto, os números e os símbolos básicos que a gente usa para escrever. Bom, parecia que estava tudo resolvido, né? Uma solução simples e elegante. Só que o mundo é bem mais complexo do que isso. E é aí que a gente entra no nosso segundo ato, a era do caos, da incompatibilidade. O primeiro grande padrão que surgiu foi o ASCII. E olha, para o inglês ele era perfeito, dava e sobrava. Mas, e os nossos acentos? E o C? E os outros alfabetos do mundo? A solução inicial foi usar aquele oitavo bit que estava sobrando no byte. O problema? Cada um usou esse bit de um jeito diferente. Virou uma bagunça, um verdadeiro campo de batalha tecnológico. Aqui a gente vê esse problema na prática. Enquanto a maioria dos computadores falava a língua ASCII, os gigantes da IBM falavam um dialeto completamente diferente, o EBCDIC. A mesma letra A era um número totalmente diferente em cada sistema. Tentar mandar um simples texto de um para o outro era certeza de que a informação chegaria toda corrompida. Isso levou a uma era de completa fragmentação, a nossa Torre de Babel digital. Surgiram centenas de páginas de código, as code pages. Sabe o que isso significa? Que o mesmo número de byte podia ser um E aqui no Brasil, uma letra grega na Grécia e um caractere de desenho de tabela na Rússia. Era um pesadelo tentar compartilhar qualquer documento entre países. Mas no meio dessa confusão toda, surgiu uma ideia revolucionária. Um projeto para criar um padrão único, um código que fosse, de fato, universal para todos os idiomas. A sacada do Unicode foi simplesmente genial. Eles separaram a identidade de um caractere da forma como ele é guardado. Basicamente, cada caractere de qualquer língua do planeta ganhou um RG, um número único, o tal do code point. A partir dali, o símbolo do euro, por exemplo, seria sempre o mesmo número, não importava o computador, o sistema ou o país. Fim da confusão. E para fazer essa transição para o Unicode acontecer sem quebrar a internet inteira, criaram o UTF-8. A maior genialidade dele é a retrocompatibilidade. Como os primeiros caracteres são idênticos ao padrão antigo ASCII, qualquer sistema antigo conseguia ler os novos e os sistemas novos liam os antigos sem problema. Foi isso que permitiu que a web se tornasse global. Ok, com o problema do texto resolvido, a engenharia digital virou a atenção para um desafio ainda maior. Como representar com eficiência a infinita complexidade do mundo visual? Para entender uma imagem digital, a gente precisa de 3 conceitos básicos. O pixel, que é o nosso novo átomo, o menor pontinho de cor, a resolução, que nos diz quantos desses pixels a gente tem, e a cor de cada pixel, que geralmente vem do sistema RGB, uma mistura de vermelho, verde e azul, que pode gerar milhões de cores diferentes. Só que guardar a informação de todos esses milhões de pixels sem nenhum truque deixaria os arquivos gigantescos. É por isso que existem os diferentes formatos, e a principal diferença entre eles é a estratégia de compressão. GIF e PNG são ótimos para logos e gráficos, porque não perdem nenhuma informação. Mas o JPEG, o rei das fotografias, usa uma compressão com perdas, e é aqui que a mágica acontece de verdade. A compressão do JPEG é genial porque ela explora as limitações da nossa própria visão. Os nossos olhos são muito mais sensíveis a variações de brilho do que de cor. Sabendo disso, o que o JPEG faz? Ele joga fora, de forma muito inteligente,
um monte de detalhes de cor que a gente provavelmente nem ia perceber. É uma perda de dados que, na prática, a gente nem nota. Agora, vamos adicionar mais uma camada de complexidade: o tempo. Codificar áudio e vídeo é o desafio supremo, porque não é só uma imagem estática. São várias imagens por segundo, mais o som, tudo mudando constantemente. Primeiro, uma distinção muito importante: codec e container. Pensa assim, o container, como um arquivo .mp4, é a caixa. O codec, como o H264, é o idioma falado lá dentro, ou seja, é o método que foi usado para comprimir o vídeo e o áudio. Uma mesma caixa pode guardar conteúdos falados em idiomas diferentes. A grande inovação dos vídeos modernos é a compressão entre quadros, ou interframe. Pensa numa cena com uma pessoa falando e um fundo parado. Seria um desperdício enorme de dados guardar a imagem daquele fundo 30 vezes por segundo. Então, o que o codec faz? Ele armazena o quadro inteiro uma vez e nos quadros seguintes ele guarda apenas o que mudou. A economia de dados é absurda. E isso funciona com um verdadeiro trabalho em equipe entre os quadros. Tem o iframe, que é o quadro-chave, a foto completa que serve de referência, e depois vem os quadros mais espertos, os p-frames e b-frames. Eles não guardam a imagem inteira, só registram o que mudou em relação ao quadro anterior, ou, no caso dos b-frames, olhando tanto para o passado quanto para o futuro. A otimização é fantástica. Chegamos ao final da nossa jornada. E se a gente olhar para tudo isso, o que todas essas tecnologias têm em comum? É uma busca incansável pela eficiência, a arte de representar cada vez mais informação usando cada vez menos dados. E essa evolução nunca para. Se a gente comparar o H264, que foi o padrão do streaming em HD por muito tempo, com o seu sucessor, o H265, a gente vê essa arte em ação. O H265 consegue a mesma qualidade de imagem usando praticamente metade dos dados. É por causa de avanços assim que o streaming em 4K se tornou uma realidade para tanta gente. No fim das contas, tudo se resume a essa filosofia. Não importa se é para organizar um texto, comprimir uma foto ou um filme em 8K, a estratégia é sempre a mesma: ser mais inteligente. Encontrar padrões, eliminar o que é repetitivo e, o mais genial, descartar aquilo que a nossa própria percepção não vai sentir falta. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. A gente já traduziu texto, imagens, som e movimento para o mundo digital. Qual será o próximo grande desafio? Como é que a gente vai codificar realidades virtuais, sensações de tato ou, quem sabe, até pensamentos? A busca pela representação digital perfeita, essa está longe de acabar.